Olá, galera, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula Paraná, aula de matemática, conteúdo do terceiro ano. Vocês que estão aí me assistindo pela internet ou pela TV, a gente vai dar sequência ao conteúdo de geometria analítica, né? Lá no nosso plano cartesiano. E a aula agora, ela vai entrar num assunto novo, porque a gente já viu distância entre duas retas, já viu lá distância entre dois pontos e as equações da reta. Então, agora está faltando gente ainda, né? No meu plano cartesiano, eu posso ter um ponto e uma reta, né? E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. É a distância entre um ponto e uma reta. Então, vamos pensar numa situação. A geometria plana lá, desde que a gente começou a ver lá no 8º ano, a gente tem que a distância de um ponto A até uma reta, né? É a medida de segmento de reta de extremidades em A e B, em que B é a projeção ortogonal de A sobre R, né? Eu tenho que formar lá uma perpendicular. Tranquilo? A gente vai ver aí uma imagem que vai ficar melhor de poder observar. Aqui, lembrando aqui que aqui embaixo é a reta R, né? Não é meu eixo X, não vamos confundir. Minha reta é R. A distância do ponto A até a reta é como se fosse a projeção, se eu criasse lá uma perpendicular na reta R, que fosse até o ponto A. Tranquilo? E a gente vai como se fosse calcular a distância entre A e B. Então, mais ou menos, já dá para imaginando pelas aulas anteriores, como a gente pode determinar isso. A gente vai determinar da forma bem passo a passo e depois a gente vai pegar a fórmula geral, que serve sempre. Então, vamos lá. A gente vai obter, então, analiticamente, a gente vai fazer passo a passo, a distância entre o ponto A e a reta R de equação x mais 2y menos 8 igual a zero. A gente vai ver lá passo a passo. Por quê? Se eu tenho um ponto e uma reta, o que eu posso fazer primeiro? Descobrir como se fosse lá meu ponto B e depois obter a distância entre A e B, né? É isso que a gente vai fazer. A gente tem a imagem a seguir, né? No outro slide a gente vai ver a distância do ponto A à reta é a distância de ponto A ao A'. Aqui ele chamou de A', mas pode ser B, enfim, é só mesmo para identificação. Onde o ponto A' vai ser a projeção ortogonal. Olha lá, como eu falei, minha reta R não é meu eixo X, entendeu? E nem vai estar paralela ao eixo X. Eu tenho aqui a reta R, tenho o meu A', que lá no exemplo inicial eu chamei de B, e tenho o meu ponto A, que é dado lá na questão, que é 3 e 5. Tranquilo? E o que eu quero calcular é essa distância aqui. Então, o que eu posso fazer? Descobrir qual é esse ponto, meu A', e depois calcular a distância entre dois pontos. Basicamente isso, né? Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu tenho que identificar, meu coeficiente angular da reta R, né? A gente já viu como identifica. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Peguei minha equação geral e transformei na minha equação reduzida. Por quê? Minha equação reduzida, a gente já viu sobre isso, ela já dá diretamente meu M. Você lembra lá que o M é o termo que está acompanhado do x? Eu tenho minha equação reduzida, o termo que está acompanhado do x é meu coeficiente angular. Ou seja, nesse caso aqui, meu M é menos 1/2. Tranquilo? Só achei o coeficiente angular por enquanto. Equação da reta S. O que vai ser essa reta S? Essa reta S vai ser como se fosse a perpendicular. A reta perpendicular a R, que vai passar pelo ponto A. Tranquilo? Vou achar primeiro
meu coeficiente angular dessa reta S, que é perpendicular. Só lembrando, perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus entre as duas retas, R e S. Vou achar meu coeficiente angular. Tá, achando meu coeficiente angular aqui, a gente tem também essa fórmula que eu já ensinei. Por quê? M1 vezes M2 é igual a menos 1, quando é perpendicular. Então, M2 vai ser igual a 1 menos 1 sobre M1. Tranquilo? Vou substituir o M1. Então, vou ficar com menos 1 dividido por menos 1 meio. A gente vai ter que isso é igual a 2. Fração, manipulação de fração. Tá, cheguei no meu M2 e eu tenho lá meu ponto. Tranquilo? Tenho o coeficiente angular e tenho o ponto que passa pela perpendicular, que é a reta S. Então, vou descobrir, vou substituir o Y1 e o X1 aqui, né, por 5. O Y1 por 5 e o X1 por 3. E meu M eu vou substituir por 2. Tranquilo? E depois só fazer as manipulações lá que a gente já conhece. Vou ficar com Y menos 5 igual a 2 vezes X menos 3. Vou ficar com Y menos 5 igual a 2x menos 6. Então, a gente vai chegar na equação geral da reta S, que vai ser 2x menos y menos 1 igual a 0. Pronto, já tenho a equação geral da reta S. As coordenadas do ponto A', vai ser o ponto de encontro. A gente já aprendeu como eu acho esse ponto de encontro entre duas retas, né? A gente aprendeu da perpendicular ou concorrentes, né? Enfim, a gente vai poder fazer um sistema, um pequeno sistema. Tá, montei meu sistema. Aqui, ele só desenvolveu, né? A gente já sabe como vai desenvolver um sistema. Vamos lá. Ele pegou aqui minha equação lá dada e pegou a equação de S. Equação de R e equação de S. Multiplicou a de S por 2. Depois, somou as duas equações. Vou ficar com 5x menos 10 igual a 0. A gente vai ter, então, que 5x, vou passar o menos 10 para o outro lado, ele vai inverter o sinal. Vou ficar com 5x igual a 10. Vou passar o 5 dividindo. Vou ficar com 10 dividido por 5 igual a 2. O que eu cheguei? No meu x, né? Que é uma coordenada do ponto. Substituindo x na segunda equação, por exemplo, a gente pode substituir tanto na primeira equação quanto na segunda, na reta R quanto na reta S. Porque ele passa pelos dois, né? É o ponto de encontro, ele é único. Substituindo, por exemplo, na segunda equação, vou ficar com 2 vezes 2, menos y, né, que é o que a gente quer descobrir, menos 1 igual a 0. Faço as manipulações, vou chegar em y igual a 3. Pronto, cheguei lá no meu A', que é meu ponto de encontro. Vamos voltar aqui, só para a gente dar uma olhada. Cheguei nesse cara aqui, que é meu ponto de encontro. Tranquilo? É como se a reta S fosse essa, ela está perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus. O que eu tenho? Tenho 2 pontos. Agora ficou fácil, né? Se eu tenho 2 pontos, basta eu descobrir a distância entre eles. Se eu descobrir a distância entre eles, eu vou descobrir a distância entre a reta R e o ponto A. Lembrando que é a menor distância, gente. A menor distância tem que ser uma reta. E, enfim, tem que formar um ângulo perpendicular, um ângulo de 90 graus. Por quê? Eu poderia pegar... essa aqui é paralela ao eixo Y. Não vou ter a menor distância, tranquilo? Então, vamos lá. Agora, vou calcular a distância entre A e A'. Isso aí a gente já sabe fazer muito bem. A distância vai ser dada pela raiz
do deslocamento em x e do deslocamento em y elevado ao quadrado. E somar dos dois. Vou pegar aqui, então, substituir o ponto A', não vai fazer diferença se eu substituir primeiro o A ou A'. Vou ter aqui, então, o deslocamento em x vai ser 3 menos 2. O deslocamento em y vai ser 5 menos 3. Ah, professor, tem diferença eu botar 3 menos 5? Não tem. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a subtração, 3 menos 2 elevado ao quadrado, 1 elevado... Na verdade, 3 menos 2, 1 elevado ao quadrado, 1. 5 menos 3, 2 elevado ao quadrado, 4. Vou ficar com 1 mais 4. 1 mais 4, 5. Então, a gente vai ter raiz de 5. Então, a distância do ponto A à reta R é raiz de 5. Lembrando também que, por exemplo, nessa questão ele não me deu nenhuma unidade de medida, né? Mas eu posso ter lá metros, quilômetros. Então, às vezes, tem questões que exigem a unidade de medida. Então, tem que estar um pouquinho atento a isso. Até aí, tranquilo, né? Deu para entender o raciocínio passo a passo, como se eu tivesse feito dessa forma. Porém, a matemática, ela cria mecanismos, né? A gente vai desenvolvendo mecanismos para facilitar a nossa vida, que chegou numa fórmula, onde se eu tenho minha equação e tenho um ponto, eu consigo identificar a distância, utilizando somente a fórmula. Eu vou ver a minha equação, qual é o comportamento, quais os pontos que eu posso utilizar ali e a reta e o ponto em si. Vamos lá, então. Dados um ponto P, x de P e y de P, um ponto qualquer, uma reta R, que está aqui na equação geral da reta, né? A de x mais b y mais c igual a zero. A distância entre P e R pode ser encontrada a partir dessa fórmula aqui. Só para a gente saber de onde apareceu isso. É como se eu pegasse lá na questão anterior, em vez de eu ter lá meu ponto P, que é x de P e y de P, eles deram os pontos mesmo. Entendeu? Se eu não me engano, é 3 e 5. E eles deram uma equação. É como se eu pegasse o ponto P e fosse fazendo o ponto P e a reta e fosse fazendo passo a passo, eu vou chegar nisso aqui. Entendeu? E isso aqui vai valer para todos os pontos e todas as equações da reta, entendeu? Que a gente quiser, enfim, precisar encontrar. Então, tem que a distância vai ser dada pelo módulo. Gente, é muito importante esse módulo, porque senão pode ser que eu encontre aí uma distância negativa e a gente não tem. Então, é bem importante estar atento a isso aqui, ao módulo. Você pode errar uma questão do seu vestibular ou, enfim, da sua prova por esquecer esse módulo. Então, tem que ter um módulo. É dado pelo módulo de A vezes x de P. O A eu vou pegar aqui da minha equação da reta. O x de P é meu x do ponto, mais B, que é dado pela equação da reta também, né? É o termo que está acompanhando o y, vezes o y de P, que é meu y do ponto, mais C, que é o termo independente lá da minha equação da reta. Isso tudo sobre a raiz de A, o A é o termo que está na equação da reta, ao quadrado, mais B, é o termo que está acompanhado do y, na equação da reta, elevado ao quadrado. Tranquilo, gente? Ou seja, basicamente eu preciso saber isso aqui. Vamos, então, obter, utilizando a fórmula agora. A mesma questão que a gente tinha lá, entre o ponto, a distância, né, entre o ponto A, que é 3 e 5,
e a reta R de equação x mais 2y menos 8 igual a zero. A gente teve todo aquele trabalho, fazer passo a passo para descobrir. Utilizando a fórmula, a gente vai encontrar a mesma coisa. Vamos verificar, né, se é a mesma coisa. Vamos lá. Peguei minha fórmula. Vou substituir o 1, que é meu A. Vamos voltar aqui. O meu A vai ser igual a 1, o meu B vai ser igual a 2, o meu C vai ser igual a menos 8. Tranquilo? Isso aí vocês já sabem identificar, né? E no meu ponto A, eu tenho aqui x de P, como se fosse o x de P, e o 5, o y de P. Tranquilo? Só eu substituir. Identifiquei cada um lá. Vou substituir. O A é igual a 1 vezes o x de P é 3, mais o B é 2, o y de P é 5, o C é menos 8. O C é aquele cara lá sozinho na minha equação da reta. Isso tudo vai estar sobre a raiz de A elevado ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado, mais B, né, que é 2. Então tá, cheguei nisso aqui só o desenvolver. Gente, não tem muito mistério, vamos colocar assim. Tá, vou fazer a multiplicação aqui. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. O menos 8, basta eu repetir ele aqui. Isso tudo vai ser igual a 1 elevado ao quadrado, 1, mais 2 elevado ao quadrado, 4. 1 mais 2, 5. Então, a gente tem raiz de 5. Vou fazer o cálculo. 3 mais 10, menos 8. 5. 3 mais 10, 13. Menos 8, 5. Sobre raiz de 5. A gente não tem raiz aqui no meu denominador, né? Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar todo mundo por raiz de 5. Vou fazer aqui no quadro, só para quem tem dificuldade. Vou multiplicar em cima por raiz de 5 e embaixo por raiz de 5 também. Multiplicar aqui. Isso aqui vai ser igual 5 vezes raiz de 5, 5 raiz de 5, sobre 5. Posso cortar 5 com 5, você vai ter igual a raiz de 5. Tranquilo? Basicamente isso, que é meu mesmo resultado de fazer todo aquele procedimento lá. Então, muito mais simples é utilizar a fórmula, né? E agora a gente chega na hora dos exercícios. Então, vamos lá. Primeira questão é basicamente o que eu acabei de fazer. A gente vai ter o ponto e a equação, e ele me pede a distância. Então, vamos lá. Utilizando a fórmula, encontra a distância entre o ponto P e a reta R. De equação, 3x menos y mais 5 igual a zero. E o ponto P é menos 1 e menos 3. Tranquilo? Então, vou dar um tempo para vocês fazerem e depois a gente retorna novamente, tranquilo? Então, façam em casa e a gente já retorna.
raiz de 5. Tranquilo? Basicamente isso, que é meu mesmo resultado de fazer todo aquele procedimento lá. Então, muito mais simples é utilizar a fórmula, né? E agora a gente chega na hora dos exercícios. Então, vamos lá. Primeira questão é basicamente o que eu acabei de fazer. A gente vai ter o ponto e a equação, e ele me pede a distância. Então, vamos lá. Utilizando a fórmula, encontra a distância entre o ponto P e a reta R. De equação, 3x menos y mais 5 igual a 0. E o ponto P é menos 1 e menos 3. Tranquilo? Então, vou dar um tempo para vocês fazerem e depois a gente retorna novamente, tranquilo? Então, façam em casa e a gente já retorna. E aí, galera? Conseguiram? Bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Tem o meu x de P, que é menos 1, e tem o meu y de P, que é menos 3. Vou colocar aqui meu A, que é igual a 3, meu B, que é igual a menos 1, e meu C, que é igual a 5. Só para ficar mais fácil da gente trabalhar. E vamos botar o P, a gente já sabe. Vou voltar lá na fórmula, só para a gente ir substituindo enquanto vocês veem. Primeira coisa que eu tenho, módulo, né? Só colocar aqui o XP, o ponto P, o x de P vai ser igual a menos 1 e o y de P vai ser igual a menos 3. Vou voltar lá na fórmula. Vamos lá, vamos substituir. O meu A é 3, o meu x de P
é menos 1. Isso aí vai ser mais o meu B, que é menos 1, vezes o meu y de P, que é menos 3. E o C é o termo independente, vai ser mais 5. Módulo, sempre lembrando, sobre a raiz de A ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Tranquilo? A partir daí, sem mistério, só vou desenvolver isso aqui. Vou manter meu módulo. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 vezes menos 3, mais 3, mais 5, sobre 3 ao quadrado, 9, menos 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10. Tranquilo? Vou continuar aqui. Menos 3 com mais 3, posso cortar. Vou ficar com módulo de mais 5, 5. Se fosse negativo, ficaria positivo, né? Vou ficar com 5 sobre raiz de 10. O que eu tenho que fazer? Não posso ter raiz aqui no meu denominador. Vou multiplicar todo mundo, em cima e embaixo, por raiz de 10. Vou ficar com 5 vezes raiz de 10, 5 raiz de 10. 10, raiz de 10 vezes raiz de 10, 10. Posso fazer mais alguma coisa? Posso. Simplificar aqui, né? Vou poder dividir em cima e embaixo por 5. Vou ficar com 1 raiz de 10 sobre 2 raiz de 10. A gente fica aqui só para ficar bonito. Raiz de 10 sobre 2. Cheguei ao fim da minha primeira questão. Vamos voltar aqui. Primeira questão. Então, resultado, raiz de 10 sobre 2. Segunda questão, questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas. No plano cartesiano, existem dois valores de m, de modo que a distância do ponto P, M e 1, a reta de equação 3x mais 4y mais 4 é igual a 0, seja 6. A soma desses valores é, primeira coisa, primeiro detalhe que eu tenho que observar. Existem dois valores de m. Por quê? Quando eu colocar lá na minha fórmula, né, que a gente viu, fórmula da distância entre o ponto e a reta, eu vou ter módulo. Quando eu tenho módulo, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, tem que pensar nisso na hora de resolver. O que eu tenho que fazer? Pensar no m como se ele fosse positivo, lá no meu módulo, como se ele fosse positivo e como se ele fosse negativo. Porque eu tenho que a distância é 6, mas o meu m pode ser negativo. A distância tem que ser positiva, mas o meu m pode assumir valores positivos e negativos. Tranquilo? Então, na hora de substituir lá, o x de p, eu vou substituir por m. O y de p por 1, os demais, o a, b e o c, é dado pela minha equação. Tranquilo? Daí vocês desenvolvam e depois vão somar os dois valores que vocês encontraram. E daí a gente vai ver qual alternativa que ele vai se encaixar. Tranquilo? Então façam aí em casa. Daí a gente retorna para poder tá fazendo com vocês. Tá bom? Vou dar um tempo aí para vocês estarem fazendo.
E aí, galera? Conseguiram? Vamos lá. Vou pegar as informações que a questão me dá primeiro. Eu tenho lá que meu x de p, nesse caso, ele é m. E meu y de p, 1. Tenho também, da minha equação da reta, que o a vai ser 3, o b vai ser 4 e o c vai ser 4 também. Vou substituir, né? Substituir o m como um número, né? Vamos lá. Vou ter que a é 3 vezes m mais o meu b, que é 4, vezes 1, que é meu y de p, mais 4. Tudo em módulo, né? Todo mundo sobre a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A, que é 3, e B, que é 4. Tranquilo? Vamos lá. De distância. 3 vezes m, 3m. 4 vezes 1, 4. O C, o termo independente, só vou substituir. Todo mundo sobre a raiz de 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Tranquilo, né? Tá dando para acompanhar o raciocínio. Então, eu tenho que a distância vai ser dada por 3m mais 4 vezes 4, 8, sobre, vamos lá, 9 mais 16, 25. 25 a gente tem a raiz inteira, né? Então, vou fazer lá, vou colocar 5. Vou colocar aqui direto, porque 9 mais 16, 25, raiz de 25, 5. Tranquilo? Então, vamos lá. Cheguei numa parte importante da minha questão. A partir daqui, não tenho mais o que fazer. Vou usar outra informação que a questão me dá, que é a soma. Olha lá, ó. Na verdade, a soma não, os valores, de modo que a distância é 6, meu D é 6. O que eu vou fazer? Vou substituir aqui o D por 6. Tranquilo? Então, vamos lá. Substituindo o D por 6. 6 vai ser igual a 3m, módulo, né? Mais 8 sobre 5. Tranquilo? Vou apagar para a gente continuar fazendo aqui em cima. Só escrever ela aqui em cima para ficar mais fácil a visualização. 6 vai ser igual a 3m mais 8 dividido por 5. Então, vamos lá. O que eu posso fazer primeiro? Passar o 5 para cá, multiplicando. Vou ficar com 6 vezes 5, que é 30, igual a módulo de 3m mais 8. Tranquilo, gente? O que eu tenho que pensar agora? Que meu m ele pode assumir valores positivos e negativos, né? O que eu vou fazer? Vou pensar primeiro como se ele assumisse um valor positivo. Tranquilo? Então, vou fazer aqui 30 igual a 3m, se ele vai assumir positivo,
ele é como se fosse maior que 0. Então, o 3 aqui vai ser positivo também. Mais 8. Vou passar o 8 para cá subtraindo. Vou ficar com 30 menos 8 igual a 3m. Vou ficar com 22 dividido por 3 é igual a m. Essa é a minha primeira hipótese, né? Se m for, se meu módulo aqui, se o resultado disso tudo aqui for positivo. Tenho minha segunda hipótese. Se meu m for negativo, né? O que eu vou fazer? Vou colocar todo mundo aqui como negativo. O meu módulo todo tem que ser negativo. Tranquilo? Vou multiplicar todo mundo aqui como se fosse por menos 1, que está dentro do módulo. Vou ficar com 30, vai ser igual a menos 3m menos 8. Tranquilo? Só o módulo aqui dentro, como se eu tivesse invertido o sinal de todo mundo que está dentro do módulo. Por quê? É quando ele assume valores negativos. Vou passar o 8 para cá, que ele está negativo, ele vai passar positivo. Vou ficar com 30 mais 8 vai ser igual a menos 3m. 30 mais 8, 38, igual a menos 3m. Passo o menos 3 para cá dividindo, vou ficar com 38 dividido por menos 3. Vou botar o menos aqui na frente. Isso tudo é igual a m. Encontrei, então, dois valores possíveis para m. 22 sobre 3 e 38 sobre 3. Dois valores possíveis para m. O que a questão me pede? A soma desses valores. Tranquilo? Isso que eu vou fazer. Achei dois valores possíveis, vou somá-los. Vou ter 22 sobre 3 mais menos 38 sobre 3. Vou colocar aqui como se fosse S de soma, os valores. Isso aqui vai ficar igual 22 sobre 3 menos, porque eu tenho mais com menos, 38 dividido por 3. Meu denominador aqui já é igual, então não preciso fazer meu MMC, nada, é só fazer o cálculo aqui. 22 menos 38 menos 16. Meu denominador, basta eu repetir, ter 16 sobre 3. Tem alguma alternativa? Tem, já vejo aqui, letra A. Ou seja, a resposta aqui é letra A. Se eu estou lá na minha prova, acertaria mais uma questão. Tranquilo, gente? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado da aula de hoje e a gente dá continuidade na próxima aula, tá bom? A gente vai começar a vai ver a área de uma região triangular, utilizando conceitos da geometria analítica, tranquilo? Então, grande abraço, espero que tenha gostado. Até a próxima.